Irmão Miguel, aqueles dias foi uns dias difíceis. Aqueles dias foram uns dias de grande apostasia. O povo se desviaram dos caminhos do Senhor. O povo abandonaram a Deus, se entregaram à desilusão, se entregaram ao pecado. E naquele período foi um período difícil, porque os que eram firmes, os que eram fiéis, estavam sendo perseguidos. Houve uma pestilência de iníquos, houve uma pestilência de falsos profetas no meio do povo que perverteu o caminho do povo de Deus, perverteu. Se desviaram, se afastaram. O povo em pecado, o rei em pecado, falsos profetas, os sacerdotes do Senhor não tinham coragem de combater o desvio naquela época, porque foi um período ameaçador. As pessoas sofriam, mas tinham que tolerar por causa do casamento misto de Acabe, que se casou com uma pagã e deixou a mulher dominar, tomar de conta. Tudo que ele queria fazer, a mulher não deixava. E embora ele fosse um tanto temente, o temor foi se acabando. O temor foi desaparecendo e ele foi abrindo o leque, abrindo as portas, e a idolatria, a feitiçaria aos poucos foi entrando no meio do povo de Deus. E é nesse período difícil que Deus levanta Elias no momento de grande apostasia, no momento de uma grande frieza espiritual, que é aonde a gente descobre quem são os verdadeiros crentes, quem são os fiéis. É nos momentos de frieza, no momento de apostasia. E uma coisa interessante é que Elias, ele aparece, ele sai do anonimato e ele aparece trazendo um grande avivamento espiritual. Aí eu aprendo uma coisa, que às vezes nós não precisamos sair da igreja, sair do ministério, para a gente poder viver uma vida de intimidade com Deus ou viver um avivamento. Pelo contrário, às vezes Deus até permite que isso aconteça, para que seja revelado àqueles que estão nos bastidores, ocultos, que ninguém conhece. É nesse momento que se manifesta. Então Deus permitiu que Elias aparecesse. E foi nesse período de apostasia, de frieza espiritual, que foi revelado com quem estava a intimidade com Deus. Elias se revoltou, não contra o rei, não contra os que estavam frios na fé. Elias se revoltou contra a situação
em que muitos estavam levando o nome de Deus e querendo, digamos assim, trazer para o meio do povo um outro Deus, que era uma obra de fundição às crendices de um povo estranho. E ainda nos dias atuais, a igreja está sofrendo as crendices de um povo estranho no meio do povo de Deus. E Elias, que tinha intimidade com Deus, que era homem com Deus, o Senhor conhece a história, Deus usa ele mata os profetas, ele quebra a crendice, leva o povo ao arrependimento, mas vem depois a perseguição. Entenda que aqueles que trabalham na obra de Deus e que faz uma grande revolução positiva serão perseguidos. Mas no período da seca de 3 anos e meio, Elias também passa necessidade. Ele, um profeta de Deus, também passou sede. Mas quando as águas do ribeiro secou, Deus não disse, olha, tu vai agora beber lama. Não. Saia daí, vá para Serepta, vá para lá e fique lá. E lá eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Aí eu aprendo uma coisa. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus dá ordem aos corações para nos abençoar. Deus dá ordem aos corações. E a voz de Deus não tem quem venha dizer não. Então Deus pode falar no coração do prefeito, do vereador, do empresário. Deus fala no coração do crente, de uma viúva. Deus fala até no coração do incrédulo. Deus dá ordem, vai lá e abençoe. Vai lá e leve essa bênção para o meu servo ou para a minha serva. E a pessoa vai e faz, né? Como o Senhor mandou. Então, às vezes um homem de Deus, um obreiro, um pastor, um crente, por causa do desvio espiritual, às vezes ele sofre também juntamente com aqueles que estão no desvio. A consequência vem para aquelas pessoas ruins, mas alcança também os bons. Só que para os bons, Deus vai dar o livramento. Deus abre a porta de escape. Como diz o salmista, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor dá o escape. Glória a Deus, né? No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: Deus é bom, um alto refúgio para aqueles que nele se escondem. O Senhor conhece os que confiam nele. Se tem uma coisa que Deus jamais vai perder de vista, são aqueles que de fato, de verdade, confiam nele. Para estes, Deus trará a providência divina. Então é isso, meu amado, que Deus está fazendo você vivenciar. Deus fala na mulher, manda agora 50 para o meu servo. Ele está lá no São Joaquim. E ele viaja muito para fazer minha obra, para levar alegria para as pessoas. Ele é um Barnabé na vida de outro. Então manda. Diz para o outro, vai lá, manda o peixe lá para o meu filho. E assim Deus vai abençoando. Então tenha por certo que tudo que você fizer, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não se esquecerá do nosso trabalho. Então lhe trago esta reflexão, esses 10 minutos de reflexão, guarde no seu coração, compartilhe este áudio com mais pessoas. Tenha um excelente dia, o Senhor e a nossa irmã Terezinha. A paz do Senhor, meu pastor Miguel.